Ricardo, estamos falando de condição de vida. Condição de vida, a primeira é o abrigo. A segunda é poder se deslocar, poder andar, poder usufruir do espaço. Usufruir em todos os sentidos. No lazer, no tomar ar, no poder olhar o ambiente. Isso se chama sistema de mobilidade. O que tu pensa a respeito? Professor, a gente tem como princípio uma cidade onde as pessoas possam se deslocar de vários modais diferentes, articulados, onde elas possam pagar muito pouco ou nada para poder se deslocar na cidade, usufruir da cidade e também ir trabalhar. Então nós defendemos o incentivo do transporte coletivo, a gente incentiva a questão das ciclofaixas e ciclovias, principalmente no transporte bairro a bairro, porque nós defendemos também, vamos falar na questão da economia, o desenvolvimento local, o desenvolvimento dos bairros, com um emprego sendo gerado perto da moradia, o que facilita a mobilidade, ou seja, as pessoas andarem inclusive a pé. E também articulado com outras propostas nossas a respeito de parques lineares, a respeito de praças, onde as pessoas possam usufruir uma vida mais digna, uma vida mais tranquila, uma vida contemplativa na cidade, e se elas precisarem se deslocar para ir trabalhar, que elas gastem muito pouco para isso. Defendemos a manutenção dos corredores de ônibus, que acho que como princípio, como teoria, é importante você aumentar a velocidade dos ônibus para que as pessoas possam se deslocar, mas defendemos um diálogo na sociedade. O governo que implantou o atual projeto de corredores de ônibus não fez dialogando com as pessoas, não dialogou com o povo trabalhador, não dialogou com os comerciantes. Então nós defendemos os corredores, mas defendemos de novo um pacto social, uma conversa, um diálogo entre o poder público, os comerciantes e as pessoas que usam o transporte. Por que revisar? Por que dialogar? Não houve diálogo antes? O que deu errado nesse projeto efetivamente mal colocado? A natureza, o cacuete do atual prefeito não é dialogar, é fazer de cima para baixo. E foi isso que ele fez, e deu errado. A gente anda por Ribeirão Preto, as principais avenidas, acompanhamos os corredores de ônibus e você vê fechamento do comércio, pessoas insatisfeitas, não houve renovação da frota. Em alguns trechos desses corredores, excesso de semáforo que confunde tanto o motorista do automóvel quanto o próprio motorista do ônibus. Então assim, foi um projeto mal feito e que a maior prova disso é que o próprio prefeito está modificando o projeto logo que ele colocou em andamento. Ou seja, é um projeto que mostra que a administração pública se faz dialogando e não impondo. Outros 3 pontos importantes da questão da mobilidade, professor, é uma coisa que as pessoas reclamam muito, que é a questão do transporte bairro a bairro, principalmente os bairros próximos. Elas precisam ir no centro para fazer o transbordo e voltar. Uma outra coisa é a questão de ligar os bairros das periferias ao HC. Também tem muita dificuldade. Tem bairros ao lado do HC que não tem linha de ônibus que ligue direto no HC. Outra coisa, de novo, é o centro da cidade. O centro da cidade precisa mudar a sua dinâmica de transporte. Ônibus de grande porte não pode trafegar pelo centro. Então nós defendemos que no futuro haja um projeto de micro-ônibus no centro da cidade, inclusive com um terminal próximo na região central e principalmente ampliação do calçadão, para que o calçadão possa atingir inclusive a região da Baixada, transformando toda a região central num local de gastronomia, de cultura, de arte e de vida. Nós andamos por Ribeirão Preto, eu ando por Ribeirão Preto, tu andas por Ribeirão Preto, tu mais do que eu até. Eu tenho enorme dificuldade de caminhar, eu gosto de caminhar, eu tenho enorme dificuldade. Calçadas absolutamente irregulares, faixa de cruzamento, faixa de pedestre, bem na esquina, o motorista vai virar, não tem tempo de perceber se tem alguém na faixa ou não. A rampa do cadeirante fora da faixa de pedestre. E aí? Esta é uma cidade acessível? O que tu pensa a respeito disso? A gente falou de diálogo, né, professor? O diálogo é importante para isso. Nós sonhamos com uma Ribeirão Preto que tenha, por exemplo, um selo de acessibilidade. Ribeirão é uma cidade acessível. Qualquer pessoa pode sair de casa e ela vai ter segurança para caminhar na cidade. Uma cidade que seja o selo do idoso. É uma cidade onde o idoso se sente confortável para fazer tudo o que ele precisa. E uma cidade para o ciclista. Hoje nós temos algumas ciclofaixas na cidade. Eu, inclusive, fiz uma reportagem andando de bicicleta numa delas e me senti inseguro, porque elas não são bem feitas e os carros ainda ameaçam os ciclistas. Então, o diálogo precisa ser feito. Existem conselhos para tudo isso, conselhos da sociedade civil para a questão do idoso, para a questão dos PCDs, para a questão dos ciclistas. Ribeirão Preto precisa sentar, conversar e produzir uma política pública para que seja uma cidade acessível. O ciclista saia com segurança, o idoso saia com segurança e o PCD saia com segurança. Esse é o selo que Ribeirão Preto precisa. Bom, falando em mobilidade, nesse aspecto específico, o que tu imaginas, o que tu sonhas? Aquela cidade maravilhosa, como é? Ribeirão Preto precisa ser uma cidade onde qualquer pessoa possa sair de casa para trabalhar, para contemplar a cidade, para se divertir e que para isso não precise gastar dinheiro, se gastar é muito pouco, ou fazer de graça, com segurança e com alegria. Essa é a Ribeirão Preto que a gente sonha para a mobilidade.